se você pegar, por exemplo, um aparelho desse aqui, e você injetar, um aparelho que está funcionando normalmente, você injetar uma tensão aqui, você vai ver que em malhas, né, de 1.2 volts, conversores Buck, a grande maioria deles vão mostrar um consumo na fonte de alimentação. Exatamente isso. Ah, o aparelho não está ligado, tem um curto aqui, tem uma fuga. Não. Simplesmente os Buck, eles podem apresentar consumo porque são baixa resistência. Malhas de baixa resistência podem sim consumir corrente elétrica, né? O fluxo ali, ele é livre, beleza, galera? Então, o fluxo é livre na malha de baixa resistência. Então, quando eu tenho uma falha nos meus conversores Buck, o aparelho, ele pode sim, né? Vamos mostrar aqui, ele pode acontecer o seguinte: quando eu tenho falha nos Buck, o aparelho pode consumir entre 0 a mais ou menos, aí eu vou colocar 20 miliamperes. Beleza? Então, quando a gente tem uma falha de Buck, o aparelho, ele pode, você pressionar o power, ele não sair do zero, como você pode pressionar o power, ele ir até 20, 10, mais ou menos 15 mA, 6 mA, cair para zero. Então, se eu tenho uma falha onde o aparelho ele apresenta esse tipo de consumo, isso pode estar associado, né? Não que seja, mas pode estar associado a uma falha de conversor Buck. E essa falha no conversor Buck pode estar, né, em diversos componentes nessa linha. Ou seja, se eu tenho aqui um conversor Buck, vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, no conversor Buck, né, ele vai ter aqui o PMIC, aí eu vou ter um capacitor, eu vou ter uma bobina, né, às vezes eu tenho outros capacitores também ligados nessa linha, até ela chegar na minha CPU. Então eu tenho CPU, PMIC, indutor e outros componentes que podem estar ligados. Então, quando eu vou analisar uma falha, por exemplo, onde um Buck, né, ele não está gerando uma determinada alimentação, é sempre bom você entender que tem conversores Buck que quando a gente pressiona o power, ele não vai apresentar alimentação, beleza? Ele não vai apresentar alimentação e é normal. Por exemplo, o conversor Buck, que é responsável pela GPU, né? Que é a unidade gráfica de processamento, onde é gerado a imagem, né, do aparelho. Esse Buck ele só vai ser ativado, né, na grande maioria, quando o aparelho entrar na logo, né? Quando o aparelho começar o processo bootstrap ali, ele, né, for unido ali pelo kernel e começar a mostrar a logo do aparelho, então apresenta esse Buck. Um outro Buck, né, é o Buck do modem da placa, né? Na CPU, no caso dos Android, a gente tem, na grande maioria, né, 99% dos Androids, a baseband, que é a CPU da banda base, que controla o setor de radiofrequência, ela vai estar dentro da própria CPU e ela também é alimentada por um conversor Buck. Ela é também alimentada, né, por uma malha Buck. E essa malha provavelmente só vai apresentar tensão depois de 15 a 20 segundos do aparelho estar na logo do aparelho, certo? Ou seja, o aparelho mostrou a logo ali, depois de 15 segundos, 20 segundos, essa alimentação apresenta, porque a CPU ela habilita, né, o PMIC para que ele libere essa alimentação para o modem, né? Ou seja, para a baseband que está dentro da própria CPU, no caso aí dos Androids, né, na grande maioria deles. Então, pessoal, tirando esses dois, né, e alguns PMICs, por exemplo, alguns circuitos, o APT Modulator, né, que é um componente responsável por gerar alimentação de potência para os PAs, né, os amplificadores
de potência do setor de radiofrequência, em alguns casos, por exemplo, eles são também, né, gerados pelo Power Manager. Às vezes a gente encontra APT modulador externo, certo? É um 6zinho com a bobina que faz um chaveamento, né? Um transistor vai fazer um chaveamento no indutor para gerar essa corrente, né? Essa potência aí de corrente elétrica para os PAs, né? Poderem aumentarem, né? Ter ganho de sinal. Então, alguns aparelhos, esse APT modulador, né? O APT modulator, eles são, né? Eles recebem, né? Essa linha, ela sai do Power Manager. Então, nesses casos também, esse conversor buck, ele não vai apresentar alimentação. Então, quando vocês estiverem analisando uma falha de inicialização, por exemplo, e vocês encontrarem 2 bucks sem funcionar, ou 3 bucks sem funcionar, observem quais são os bucks. Né? Se for um conversor buck do V-Modem, né? Seria a tensão aí que vai alimentar a baseband do aparelho, ela não estiver apresentando alimentação, não é a falha. Se for, por exemplo, a malha de MIF, né, G3D, por exemplo, e ela não estiver saindo tensão, pode ser que não seja falha por ali. Ou se for um buck com uma sigla VPA-APT, né, ou VAPT, esse buck, né, esse conversor buck também não vai ser o problema, porque eles só vão gerar essas alimentações depois que o aparelho estiver com a logo aparecendo. Então é bom ter cuidado em relação a isso para vocês não analisarem de forma equivocada, beleza? E lembrando, pessoal, como eu estou dizendo para vocês, tudo isso a gente tem detalhado no nosso treinamento, né, de falhas de inicialização e também no nosso treinamento completo, né? Então, se você quer aprender tudo isso, né, e realmente ter todo esse conteúdo aí que a gente está ensinando aqui, né, tudo isso que a gente está ensinando é de forma básica, mas a gente tem um estudo muito mais aprofundado do que esse aí nos nossos cursos, no nosso treinamento, falando sobre falhas de inicialização. Agora, vamos lá. Se não tem alimentação, o consumo vai ser muito baixo. Por exemplo, pressiona o power, ele vai lá, 20 mA, pum, caiu para zero. Isso é curto em malha secundária? Não. Quando a gente tem um curto na malha secundária, ou na saída do Power Manager, o comportamento é diferente. Ok? O comportamento é totalmente diferente do que consumir 20 mA cair para zero. Quando eu tenho uma placa que eu boto na fonte e ela consome 20, 15, 10, 6 mA, sei lá, 8 mA, caiu para zero, a gente pode estar diante de uma falha de alimentação para a CPU. A CPU ela não está nem conseguindo chegar, né, nos processos intermediários, ou seja, ela nem conseguiu se comunicar com o Power Manager ainda. Então, existe uma alimentação básica, né? A alimentação provavelmente algum buck está alimentando, mas temos falhas em outros bucks, ou, por exemplo, temos falhas em algumas linhas digitais que devem ser verificadas. Então, vou dar exemplo apenas de uma aqui. São várias linhas, não tem como a gente, em apenas uma aula, em apenas um vídeo, a gente conseguir explicar todo esse conteúdo, porque é um conteúdo que realmente tem uma complexibilidade, né? Então, não dá para a gente explicar tudo em apenas um vídeo. Mas, vamos supor aqui, por exemplo, se eu tenho aqui no Power Manager, isso aqui é o nosso esquema elétrico e esse quadrado aqui é a representação esquemática do nosso Power Manager. Beleza? Sim, deixa eu ver aqui como é que tá. 119 likes. Vamos lá, pessoal. Estamos com 150 pessoas na live, né? Então, temos 119 likes. Vamos deixar um like aí para que o YouTube possa recomendar essa live para mais pessoas, ok? Deixa o like aí, não custa nada. Clica aí no like e já nos ajuda bastante. Vamos lá. Presta bem atenção aqui. Se eu entendo agora que uma falta de alimentação para a minha CPU, né? Os conversores buck, por exemplo, aqui, ó, eles vão alimentar CPU e SDRAM. Se existe uma falha nessa alimentação para minha CPU ou para minha SDRAM, eu posso ter um aparelho que ele não consegue armar, né? Ele não consegue chegar ali a 100 mA, 200 mA.
Pelo menos de princípio isso. Certo? Então, a CPU, quando ela não é alimentada, a gente tem esse tipo de comportamento. É um dos comportamentos, certo? Possa ser que seja falha de alimentação, ok? O aparelho está consumindo até 20 mAh, vou lá que vou trocar os bucks, que vai ser os bucks. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente tem um aparelho que se comporta dessa forma, o buck pode ser a causa também. Mas existem outras coisas aqui que podem também estar ligadas a esse tipo de comportamento. Beleza?